Boa noite, meus irmãos. Quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos nesse momento orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Também um momento que a gente tem para falar com o Senhor sobre como está nosso coração até aqui. Então, colocar diante de ti, diante do Senhor, o seu coração, para que Ele possa trabalhar cada dia, de forma tal que o seu coração possa ter aquilo que Deus deseja que teu coração tenha. Então, nesse momento eu quero convidar você a orar, você mesmo, você fazer sua oração, colocando-se diante do Senhor nesse momento. Louvado seja teu nome, Senhor, exaltado, engrandecido no meio do teu povo, através dos lábios, através das atitudes, que o teu nome seja exaltado. Nesta noite o teu povo se reúne aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te agradecer, louvar pelo que tu és, te agradecer pelo que tu fazes. Ó Deus, receba a nossa entrega, o nosso culto que prestamos a ti. O que nós mais queremos, Senhor, é a manifestação da tua presença neste lugar, em nossas vidas, para que possamos sair certos daqui, Deus, que tivemos o encontro contigo. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, tirando de nós toda inquietação, perturbação, tudo aquilo que venha nos distrair de celebrar a tua presença entre nós. Peça a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo que se reúne nesta noite aqui, ó Deus, e que em tudo, seja no tocar, seja no cantar, seja no ler, seja no olhar, teu nome seja glorificado em nós e entre nós, no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós oramos. Manifesta a tua presença, que nós mais precisamos é da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica. Eu quero convidar você a se pôr de pé, por favor. Vamos ler Provérbios 31, 21 e Tiago capítulo 4, versos 7 até o 10. Todos estão com o boletim? Vamos lá, eu vou ler o primeiro, depois os irmãos leem, a gente vai alterando.
eu peço ao louvor para os irmãos do louvor para tomar seus lugares, porque o louvor também vai ler. Amém? O louvor também vai participar da leitura. Além de cantar, tocar, eles também participam lendo. Diz a palavra do Senhor: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Congregação, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. louvor, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Todos, Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Louvado seja Deus. É Deus quem nos exalta, é Deus quem nos levanta. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, o qual nós estamos em sua presença, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Nesse momento você vai poder estar abraçando o seu irmão, dizendo para ele como é bom cultuar contigo, meu querido. O Senhor é quem nos direciona na batalha. Ele é o nosso general. Quando os grandes homens de Judá viram inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Nos chamou a cantar uma nova canção. Abaixa a espada e levanta o louvor. Abaixar a espada, levantar um louvor. Então cante ao Senhor. Cante ao Senhor com alegre som. Erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação. É somente a batalha do Senhor. Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, O Senhor mandou o quê? o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Chamou a cantar uma nova canção. Abaixar a espada e levantar um louvor. Cantar ao Senhor com alegre som. Erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação. Que somente a batalha é do Senhor. Cantar ao Senhor com alegre som. Erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação. Que somente a batalha é do Senhor. Cantar. Quando algo mal, quando algo mal te encontrar, confia no Senhor. Crê somente em Deus que não te deixará. Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção. Você pode erguer uma nova canção.
Porque essa batalha não é minha, não é sua. Porque Essa a batalha é do Senhor. é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. O canto vencedor na tribulação, é somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, é somente a batalha é do Senhor. Cantar, Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Oh, oh, oh. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, é somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, é somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Você pode aplaudir bem Glória forte a o Senhor Deus. nessa noite. Aleluias, aleluias. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. Louvemos ao Senhor. Exército de Deus. Enquanto estivermos louvando, saia do seu lugar, dê um abraço no seu irmão nesta noite. Se alegre com ele no louvor e na adoração ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Deus está liberando os seus anjos para a guerra, liberando uma palavra para avançar. Debaixo dos seus olhos vamos avançar e vencer. Deus está liberando os seus anjos para a guerra, liberando uma palavra para avançar. Debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer. Nossa luta não é contra carne ou sangue, nossa luta não é contra todos os homens, nossa luta é contra principados, potestades nas regiões celestes. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus, igreja viva do Senhor. Deus está liberando seus anjos para guerrear. Deus está liberando os seus anjos para guerrear, liberando uma palavra para avançar. Debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer. Deus está liberando os seus anjos para guerrear, liberando uma palavra para avançar. Debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer.
Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra todos os homens. Nossa luta é contra principados, potestades nas regiões celestes. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta não é contra todos os homens. Nossa luta é contra principados, potestades nas regiões celestes. Somos exército de Deus, Igreja viva do Senhor. Somos exército de Deus, Igreja viva do Senhor. Somos exército. Somos exército de Deus, Igreja viva do Senhor. somos exército de Deus, Igreja viva do Senhor. amém, glória a Deus. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos estar fazendo o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Nós vamos estar cantando o hino nesse momento 314 do cantor cristão, mostrando que estou seguro, estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus,
poder de Deus. Nesse momento eu gostaria de ouvir a igreja cantando. Vamos lá? Lutai sem cessar, rede atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do teu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Irmãos, nesse momento eu costumo falar, junte-se alguém, mas você não vai juntar uma pessoa não. Eu gostaria que fizesse um círculo de 6 pessoas, dessem as mãos, sabe, é vocês aqui, vocês façam um círculo aí de 6 pessoas, dessem as mãos e começassem a orar por aquele que você está segurando a mão. É um momento de clamor, você vai abençoar essa vida, tá bom? Você vai orar por ela, sim, mas vai orar também pela nossa igreja, vai orar pelos 60 anos da nossa igreja, vai orar pela nossa igreja, pelo que a nossa igreja está vivendo, pelo crescimento da nossa igreja. Não fique sozinho, se junte, não fique sozinho. Aqui o ministério de louvor fica um do lado do outro, segura, põe a mão no ombro, isso, o rapaz toca, os outros seguram o Moisés aí, e orem, coloca a vida dessa pessoa diante de Deus, ora pela nossa igreja, pelos 60 anos que a nossa igreja vai fazer em novembro, para que tudo aconteça para a glória dele. Ore pelas células, para que multiplique, vidas venham ser salvas. Ore por essa visão celular, por esse processo, por essa transição. Ore para que nós vivamos os propósitos de Deus. Ore para que essa pessoa que você está segurando a mão viva os propósitos de Deus. Ore para que Deus realize o avivamento neste lugar, neste bairro, nesta cidade, onde a gente possa contemplar vidas sendo salvas, se convertendo ao Senhor. Ore pelo avivamento. Ore também para que nós façamos uma colheita abundante para o Senhor. Ore pelas famílias da igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Ore para que nas famílias da igreja haja cura, salvação, libertação, paz, restauração, alegria. Ore, abençoe os lares, para que essa pessoa que você segura a mão também possa ser abençoado pela presença do Senhor na casa dela, o Senhor visitando o lar dela agora, dando a este lar tudo aquilo que precisa. No nome de Jesus, ore, clame ao Senhor, se cumpra nessa vida, se cumpra. Faça a obra, Senhor, faça a obra. Faça a tua obra, Deus, na vida das crianças. Faça a tua obra na vida dos adolescentes. Faça a tua obra na vida dos homens. Faça a tua obra na vida das mulheres. Faça a tua obra no meio do teu povo. Faça a tua obra no teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que as obras de nossas mãos, Senhor, o Senhor faça prosperar para a glória do teu nome, Deus. Ouça a oração do teu povo que está nesta hora orando ao Senhor.
Ore, 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 não pare de orar. Ore. Ore pela sua vida também, ore pela sua vida, para que você seja o que Jesus deseja que tu sejas. Ore, 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 ore. Ore para que nós tenhamos visão espiritual. Ore, ore. Ore para que a obra da carne não venha prevalecer sobre nós. Ore. Ore por essa cidade, ore. Ore por essa cidade, ore por esta cidade, ore por este bairro. Peça a bênção de Deus sobre este lugar, para que esse lugar possa ser transformado através da igreja do Senhor neste lugar. Ore, ore, ore. Senhor, nesse momento teu povo ora, nesse momento teu povo move os lábios na tua presença. O Senhor está lendo os nossos lábios, o Senhor está lendo tudo que está acontecendo em nosso coração, porque tu nos sondas e nos conhece. Tu conheces o nosso levantar, o nosso deitar, tu conheces todas as coisas. Ó Deus, nesse momento o teu povo se levanta em oração, em clamor ao Senhor. Ó Deus, e nós queremos abençoar, queremos ver a vida do nosso irmão que está ao nosso lado abençoada, a sua família abençoada. Queremos ver, Senhor, a manifestação do teu poder na vida do nosso irmão que seguramos as mãos nesta hora. Ó Deus, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, curando, libertando, salvando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o coração do meu irmão que está ao meu lado. Visita, Senhor, tu sabes como se encontra esse coração, tu conheces as lutas que este meu irmão, que esta minha irmã está passando, mas nós queremos colocá-los diante de ti, pedir que o Senhor cuide, tu és o nosso pastor, tu és o nosso Senhor, cuide, Senhor. Traga um renovo, Senhor, neste coração. Traga um renovo, Senhor, nesta vida. Traga um renovo nesta casa. Traga, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos experimentar da tua presença e ver as tuas maravilhas acontecendo em nós. Opera, Senhor, opera.
Queremos também colocar, ó Deus, diante de Ti, a nossa igreja, essa igreja querida, que foi plantada pela Tua vontade neste lugar, pelo aniversário que ela fará de 60 anos aqui neste lugar, semeando a palavra, convertendo vidas, levando pessoas ao conhecimento de Jesus. Abençoe tudo que vai ser feito, as pessoas que estão responsáveis, ó Deus, para conduzir toda a programação, todo o planejamento. Abençoe, Senhor. Ó Deus, abençoe também a visão celular, que nós estamos passando por uma transição e nós clamamos ao Senhor. Abençoe cada célula, manifesta Teu poder, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua graça salvadora nas células, ó Deus, que elas venham crescer e multiplicar, vidas sendo salvas e transformadas para o poder, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, que meu irmão que está do meu lado viva os Teus propósitos, ó Deus, se alegre na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, também nesse momento, este lugar, este bairro, ó Pai, que a gente possa ver um avivamento, onde vidas estejam sendo salvas, se convertendo ao Senhor, e que a gente também creia numa grande colheita que faremos, pelo testemunho, pela proclamação do Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera, Deus. Ó Deus, receba a nossa oração, traga alento, renovo, cura, coragem, traga, Pai, libertação, salvação, no meio, no bairro, na cidade, onde Teu povo está. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, entregamos esse momento ao Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, não porque merecemos, mas porque nós cremos que o Senhor é um Deus gracioso, um Deus atento ao clamor do povo que se humilha diante de Ti, que o Senhor levanta. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Dê um abraço ao teu irmão que você orou com ele. Dê um abraço nele. Isso. Vem os enfermos, vem me encontrar, vou te curar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero chamar as crianças aqui nesse momento. Que as crianças venham aqui, a gente vai orar pelas crianças. Nossa, o jardim está florido. Aleluia. O jardim está florido. Eu vou chamar aqui um casal. Vem cá os dois, Ailton e Alexandra. Um vai pôr as mãos sobre as crianças, porque são pais. E o outro vai orar pelas crianças. Tá bom? Ali ora, o Ailton impõe as mãos. Convido toda a igreja a direcionar suas mãos para essas crianças. Vamos orar intencionalmente pela vida deles, pela família. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, essa noite na sua casa, Pai. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pelo milagre na cruz, Pai, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, eu te entrego aqui cada criança que aqui está. Cada criança aqui representa uma família, Senhor Deus. Pessoas que muitas vezes ainda não te conhecem, Pai.
Mas elas estão aqui, Senhor Deus, com o coração aberto, Pai. Prontas, como terra pronta a ser semeada, Pai. Que a sua semente possa entrar no coração delas, Pai. E essa semente, daqui a sua palavra, ela entre profundamente, Pai. Que ela entre no mais íntimo de cada criança que aqui está. E essa semente, ela possa crescer, assim como eles possam crescer, Senhor Deus. E essa semente possa florescer dentro deles, Pai. E que por mais que eles conheçam, Senhor Deus, o que o mundo lá fora tem, mas que eles nunca se desviem, Pai. E que eles sintam saudade do primeiro amor. Eles sintam saudade do jardim. Saudade do seu cuidado. Saudade de caminhar contigo. Que eles conheçam verdadeiramente a sua palavra. Que haja uma mudança de vida. E no momento certo, quando eles levantarem a mão para te aceitar como o único e verdadeiro Salvador, Pai, que eles nasçam de novo. E que eles levem, Senhor Deus, esse amor para dentro das suas casas, Pai. Fortalece aqueles pais, os responsáveis por eles, Senhor Deus. Cuida deles, Pai. Cuida na escola, cuida no caminho, cuida na saída, Pai. Afasta o homem mau deles, Senhor Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a mostrar para eles qual é o melhor caminho. Mais uma vez eu te entrego todos esses pequenos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, a gente vai acrescentar um momento muito rápido aqui agora. Queria chamar a irmã Eliane, por favor. A paz do Senhor, os amados irmãos, vai ser bem rapidinho. Eu estou aqui porque o irmão Paulo, essa semana, na terça-feira e na quarta, ele pediu algo ao Alexandre e a mim, para que nós lembrássemos com carinho de duas pessoas. Então, esse momento que vai ser feito aqui é porque o nosso irmão Paulo se lembrou dessas duas pessoas com muito carinho. E eu quero chamar aqui à frente o pastor Laerte. O pastor Laerte é com grande carinho. O irmão Paulo se lembrou do irmão e ele falou assim: o pastor Laerte faz aniversário no domingo, no dia 8 de setembro. Então é com muito carinho que a gente quer deixar uma mensagem para o irmão, como igreja. Eu represento a MCM, as mulheres desta igreja. E se encontra em Salmo 117. Louvem ao Senhor todas as nações, exultem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, por mais um ano de vida, e que Deus acrescente muitos outros anos. E que o Senhor continue dando essa vitalidade ao irmão, que eu soube pelo meu marido, soube pelo pastor, que o irmão joga muito bem bola, né? Que Deus o conserve assim, bem forte. Quero chamar a irmã Dilma para estar ao lado do seu esposo, chamar o irmão Alexandre, que representa a diretoria, para entregar ao irmão uma pequena lembrança. 117. Esse salmo, não foi salmo que nós cantamos no casamento? Foi esse salmo? Eu não sabia. Amém, amém. É com muito carinho. O irmão Alexandre vai entregar uma lembrança ao irmão. Que Deus possa abençoá-lo. É uma lembrança da igreja. Obrigada, irmão. Quero chamar a irmã Alexandra, representando a igreja nesse momento, a presidente em exercício. Pastor Emerson, pode vir aqui, por favor? Amanhã nós vamos comemorar o aniversário do pastor Emerson, mas hoje a igreja, carinhosamente, está fazendo essa pequena homenagem singela para você. E eu ouvi um vídeo e eu lembrei de você.
que fala do amor. Como pastorear sem ter amor pelas pessoas. E o tema principal do congresso, né, assim como Jesus, ele relata primeiramente o amor. Não existe as ações sem amor, as obras sem amor. E eu lembrei do Evangelho de João, quando Jesus fez o primeiro milagre no casamento. A mãe dele pediu, né, quando faltou o vinho, ele disse que ele não era chegada a hora dele, ele não estava pronto. Mas eu creio que ele fez isso por amor. Amor à mãe e amor àquelas pessoas. Então, que nunca lhe falte amor pelas pessoas. E que Deus te dê superpoderes. Não os poderes que o mundo vende pra gente, mas o superpoder da sabedoria, da escuta, da resiliência, e que nunca falte amor, principalmente na sua casa. Que Deus fortaleça a sua esposa. Cadê a Alessandra? Está aí? Deus fortaleça o Mateus. Aqui a Lê está lá embaixo, vou chamar aqui o Mateus e a Gabriela, por favor. E vocês são os pilares desse pastor. Essa família ela precisa estar saudável espiritualmente, para que essa missão aqui na Terra ela não se encerre até a volta de Jesus. A Alessandra está vendo aí? E, nesse momento, chamar aqui o Ailton, que vai entregar para você uma pequena singela homenagem da igreja. Eu vou convidar o Ailton que ore por essa família e por esse ministério. Oremos. Mais uma vez, estenda a sua mão para cá, para que nós estejamos abençoando a vida dessa família. Soberano Deus e eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor, porque verdadeiramente Tu tens cuidado de nós, Senhor. E nós somos gratos, Senhor Deus, porque Tu colocaste, ó Pai, esta família pastoral em nossas vidas, Senhor. Pai, o quanto eles têm cuidado de nós, Senhor Deus, o quanto eles têm se empenhado, ó Pai, na Tua obra, Senhor. Pai, a cada dia, Senhor, sustenta-os, Pai, em Tuas mãos, Senhor Deus. Seja com a vida do Mateus, da Alessandra, seja com a vida da Gabi, Senhor, que tem dado, ó Pai, sustentação para a vida ministerial do pastor Emerson, Senhor. Que a cada dia, Senhor Deus, eles sintam a alegria de Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Pai, que a cada dia, Senhor Deus, esta família, Senhor, sinta a alegria de Te servir, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por cada vida, Senhor Deus, que aqui se faz presente nesta noite. E obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que Tu haverá de conceder ao Teu servo, Senhor. Assim nós te oramos, ó Pai, agradecidos que somos, pelo santo e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, igreja. Obrigado mesmo. E a nós aí. Ó. Aí, Lé. Nós. É nós. Ó. Eu e você. Tiraram a Alessandra e tiraram a Dilma. É nós. Obrigado, igreja. Ó, tudo bem, não é montagem, a gente saiu para comer uma pizza. Irmãos, vocês estão com paciência, são 7 horas, 5 para as 7. Eu preparei um material, eu vou estar falando daqui a umas 4 a 5 semanas,
sobre batalha espiritual. Estarei falando sobre isso. E não dá para falar rápido, não dá para falar em 10, 15 minutos. Então, assim, é um tema que é importante, né? Eu vou procurar ser, assim, hoje, eu preparei, o estudo de hoje deu 6 páginas, 6 laudas, né? Eu usei a frente e o verso, deram 3, né? Então, mas o conteúdo é importante para a gente compreender. Não fique assustado não, porque a tendência já começou a batalha, né? Nossa, 6, nossa, não vai ser 15 minutos, 20, 30. Eu gostaria que você começasse já a trabalhar isso, vencer essa batalha, né? A palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero começar contando uma realidade, algo que aconteceu com a gente, com a minha família, um livramento que nós recebemos no domingo. Toda a igreja percebeu, ninguém falou nada, alguns chegaram e comentaram, mas toda a igreja percebeu. Porque o Mateus não cantou, porque o Mateus não tocou. Todo mundo percebeu isso. Todos que estavam aqui viram e até estranharam: ué, cadê o Mateus? Mateus sentado. Deus deu um livramento a gente. Na saída, o congresso foi bênção ou não foi, irmãos? O congresso foi bênção ou não? Amém. E esses jovens estavam empenhados, envolvidos diretamente. Essa juventude. E quem está disposto a fazer a vontade de Deus, você não espera outra coisa senão oposição, senão batalha, senão guerra. Você se dispôs, Deus tocou seu coração e você se dispôs a se colocar na brecha e fazer a vontade de Deus, vai se levantar a oposição. Vai se levantar o inimigo e você vai ter que guerrear. E daí a gente saiu daqui do culto pela manhã, fomos para casa, acabou o culto, fomos para casa felizes, não sei o quê. Daqui a pouco, dentro do carro começou a discussão, do nada, discussão, porque a minha família ela é perfeita, entende? Igual a sua. E dentro do carro a gente estava o quê? Discutindo, brigando, porque a minha família é perfeita, como a sua. A gente briga, mas foi uma discussão, e nessa discussão, nessa confusão toda, quando eu falei: gente, calma, era na curva, e eu fiz a curva e veio um carro, o carro que deveria parar, porque a prioridade era minha, mas veio o carro, e eu me vi dentro do carro, sabe? E eu parei ali, fiz a manobra e segui. Eu falei: obrigado, Senhor, pelo livramento. O que eu compreendi é que o inimigo estava furioso por aquilo que Deus estava fazendo na juventude desta igreja, nesta igreja, durante os 3 dias de congresso. Porque desejar ser como Jesus, o inimigo não deseja, o inimigo não quer isso para você. E ele vai se levantar e ele vai fazer de tudo para tirar você deste propósito. Chegamos em casa, conversamos, batemos um papo, houve a reconciliação, oramos. E o Mateus entendeu, dele mesmo: eu preciso ser ministrado. E sentou ali onde está a irmã Eliane, e ficou ali durante o culto inteiro. Saiba de uma coisa, irmão: numa batalha, quem está de frente, o inimigo vai querer atingir quem está na frente, quem está na liderança, porque derrubou o líder, todo mundo sente.
Entende? Mas, conforme nós lemos o texto de hoje, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Exaltar aqui não é a ideia de botar você grandão, não. Exaltar aqui traz a ideia de levantar, entende? Se humilhe diante do Senhor e Ele te levantará. É Deus que te levanta. E foi Deus que levantou Mateus, foi Deus que levantou a Gabi, foi Deus que me levantou naquele domingo, foi Deus que levantou a Alessandra. É Deus que nos levanta, é Deus que opera em nós. Nós enfrentamos batalhas diariamente. E aí vem a temática batalha espiritual, e o texto que eu uso é de Efésios capítulo 6. A gente vai ler do versículo 10. O que eu contei foi uma realidade, algo real que aconteceu, né? Que ilustra um pouco do que é a batalha espiritual. Quando a gente se propõe a fazer o que Deus quer que façamos, Ele vai querer desconfigurar tudo, bagunçar com tudo, para tirar seu foco, para tirar sua atenção. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que o diabo faz, na verdade. Mas, seu coração renovado, você vai buscar a direção certa. E Efésios capítulo 6, irmãos, deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a gente vai estar lendo até o verso 13, porque o restante a gente vai tratar nos outros momentos, tá bom? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque é ela que revela a tua vontade para nós, é ela que nos ensina como nós devemos proceder aqui durante a nossa vida aqui na terra breve. Essa vida breve, ela é breve, mas existe uma eternidade contigo. Ó Deus, fala o nosso coração nesta noite, por meio da tua palavra, ó Pai, aquilo que foi preparado, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para nós compreendermos. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, conhecendo, nessa noite eu quero, nesse primeiro encontro sobre batalha espiritual, a temática que a gente vai discorrer é conhecendo o inimigo com quem vamos lutar. Nós precisamos conhecer o inimigo com quem nós iremos lutar, com quem vai ser a batalha. A gente não pode ir para a batalha sem conhecer o inimigo. E daí então, falando de batalha espiritual, eu pesquisei o livro do Hernando Dias Lopes, que ele traz, ali tem vários livros e vários comentaristas, que ele sintetiza tudo num livro só, né? Eu tenho vários comentários que falam sobre isso, mas no livro dele, ele conseguiu juntar tudo ali, facilitou, no comentário dele, a carta aos Efésios. E ali no livro, por que eu cito? Porque
não foi autoria minha. Então, se eu falo uma coisa que não foi autoria minha, isso é plágio, é pecado, entendeu? Então, eu estou citando de onde eu tirei, a fonte de onde eu tirei esse estudo, né? E também pesquisei um livro de 1994, quando o pastor Caio Fábio, ele escreveu sobre batalha espiritual no dia a dia. Eu pesquisei esse livro também, é um livro muito bom, né? Então, quanto à matéria de batalha espiritual, tem 2 perigos que nós precisamos estar atentos, que são os extremos, sabe, irmãos? Precisamos ter cuidado com os extremos. Os extremos são perigosos, né? Então, os extremos são nocivos à vida da igreja, eles ofendem a vida da igreja, eles são venenosos à vida da igreja. Por isso que a gente não pode viver nos extremos, tá bom? E aí o primeiro extremo que a gente precisa tomar cuidado é subestimar o inimigo. Tem gente que subestima o inimigo. Há muitas pessoas que negam a existência do diabo. O diabo não existe, né? Desconhecem o poder do diabo, desconhecem as armas que o diabo utiliza, desconhecem os agentes do diabo, de Satanás, e desconhecem também as estratégias que ele utiliza. Existem pessoas assim, então subestimam ele, né? Então essas pessoas acham que o diabo é apenas uma lenda, isso é coisa da cabeça do ser humano, invenção do ser humano, né? É um mito, ou então uma energia, algo negativo. Então, isso é um extremo. A gente não precisa ficar dando ênfase ao diabo, mas nesta noite a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz, sobre como ele atua, quem é ele. A gente precisa conhecê-lo, para a gente poder trabalhar contra ele e usar as armas contra ele. Então, não subestime o seu inimigo. Existe um inimigo espiritual, ele é Satanás. Não subestime ele. Ele existe, ele tem poder, ele usa armas, ele tem agentes, e ele usa estratégias para acabar com a vida do homem, porque ele já está condenado. Ele já está condenado, ele quer levar um montão com ele, e a melhor coisa é fazer com que você acredite que ele não exista. Ele não existe. Então não subestime o inimigo, não caia nesse extremo. Outro extremo é superestimar o inimigo, é dar ênfase demais a ele, dar poder demais a ele. Deus é soberano, Deus é maior. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é soberano, Deus é criador, Deus controla todas as coisas, e até o poder do Satanás, Deus controla. Não precisa superestimar Satanás, né? Tem gente, quando eu fui preparar esse material, eu falei, poxa, eu gosto tanto de falar de Deus, mas nesta noite eu vou ter que falar muito de Satanás, né? Vou ter que falar dele nesta noite, para a gente poder conhecê-lo, porque existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe que é ele, e existem coisas que acontecem na vida que não tem nada a ver com Satanás, e a gente bota a culpa nele, entende? Então, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Então, existem pessoas, meus irmãos, que falam mais do diabo. Vocês me perdoam, hoje essa noite eu vou estar falando muito dele, né? Para a gente conhecê-lo, esse é o propósito, né? Mas falam mais do diabo do que de Deus, no seu dia a dia. Falam mais com o diabo do que com Deus. Fica falando, diabo, você não tem lugar aqui, diabo, sai para lá, diabo, está repreendido, diabo, queima o diabo, abarra o diabo. Tudo é diabo, e poucas vezes falam de Deus. O diabo está furioso, o diabo está aquilo, o diabo, irmãos, é real, dá superpoderes a ele, superestima o nosso inimigo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa tomar cuidado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha só, às vezes você está caminhando, pega seu carro, o pneu do carro fura.
Viu, Satanás está furioso. Satanás está furioso, ó, furou o pneu do meu carro. Acha isso que é uma artimanha do inimigo. Irmão, furou o pneu do carro. Está dando muita ênfase a Satanás. O meu carro, em 2 semanas, ele está outro carro. Lá eu estacionei o carro, fui fazer uma compra lá no Guanabara, falando nome de propaganda, né? Pobre faz compra onde? Quando eu fui colocar a compra na mala, estava lá o para-choque, eu olhei assim, a tinta descolada assim, eu falei, gente, bateram no meu para-choque, porque eu não me lembro de ter batido em para-choque, não me lembro mesmo, eu não bati, eu não encostei em lugar nenhum. Aí eu vi, eu falei, caramba, bateram em mim. Aí eu imaginei que fosse lá no lugar onde eu trabalho, na escola, que o carro fica na ladeira. Aí às vezes alguém estaciona atrás, aí o cara é maldito, não sabe dar ré, né? Aí vai, bum, deixou o carro morrer, bum, bateu na minha traseira. Mas eu não estava lá para ver, eu sei que alguém bateu na minha traseira, e tirou a tinta, e batida foi forte. Eu podia falar, nossa, o diabo quer acabar comigo mesmo, né? A gente podia pensar isso. Ontem o Mateus foi para a casa da namorada, visitar os parentes da namorada. Depois que a gente tem filho, o filho cresce, a gente não tem mais nada mesmo, tudo é do filho. Foi, levou o carro, levou a namorada, a família da namorada, foram lá para Queimado. Daqui a pouco o Mateus me manda uma foto, pai, que é isso? Aí eu falei, não sei. Alguém bateu no carro, ele não sentiu, mas o que acontece aí, irmãos? O inimigo está furioso. Que inimigo? Algum displicente, negligente, bateu com o carro. Falta de atenção, bateu com o carro, não foi ele, que ele não percebeu. Aí eu falei, quando ele voltar, a gente vai ungir ele com óleo ungido. Sabe, irmãos, a gente está brincando assim, mas existem pessoas que pensam assim mesmo. O inimigo está furioso, está querendo tocar nas minhas coisas, superestima, quando na verdade alguém fez aquilo, alguém bateu no carro, não foi o inimigo, entende? A gente precisa estar atento a isso, né? Estou com uma dor de cabeça, a Alessandra hoje estava com dor de cabeça, mas amanheceu com uma dor de cabeça, quando eu acendi a luz, ela, não, apaga. Falei, meu Deus, nunca vi minha esposa assim. Aí eu fui, me aproximei dela, como é que tá, amor? Tá doendo muito. Quem é o médico? Não. Falei, tá bom. É o diabo que está te impedindo para ir para a igreja, é o diabo. Irmão, dor de cabeça, o que tem que fazer? Toma o remédio. Mas aí vai falar, não, é o diabo. É o diabo que está colocando doença em mim, é o diabo que está colocando dor de cabeça em mim. Irmãos, algo que a gente pode resolver, a gente atribui ao poder de Satanás. Superestimamos Satanás. Eu estava lendo uma história sobre essa situação de pessoas que atribuem tudo a Satanás. A mulher o marido dela estava cometendo adultério na casa dela, adultério, e ela descobriu. Aí foi uma irmã orar com ela, aí a irmã, Senhor, repreende o espírito de Satanás, o espírito de adultério da vida desta casa. Irmão, adultério é espírito? O que é adultério? Obra da carne. Adultério é obra da carne, e as pessoas estão tão confusas e estão repreendendo obras da carne, chamando obra da carne de espírito. Você consegue entender isso? E quando na verdade não é espiritual. A questão é que esse marido sem vergonha, ele precisa se arrepender, confessar o pecado.
É isso. Ele está precisando de arrependimento e ter uma postura e abandonar o adultério. É isso. Então atribui, Satanás não, é atitude, o cara está sem vergonha. É isso. E ele precisa tomar uma atitude, não é Satanás. Satanás, quando a gente começa a pensar assim, Satanás passa a ser o quê? O Cristo. A gente coloca toda a culpa nele, toda a culpa, tudo que a gente faz de errado, foi Satanás, e tira de nós a nossa responsabilidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você, quando comete um pecado, quando você comete um erro, quando você comete uma obra da carne, é você que quis? Foi você que cometeu, não foi Satanás? Satanás não tem nada com isso não, meu irmão. Mas aí você atribui poderes a ele. Satanás leva a minha culpa. Quem levou minha culpa foi Cristo. Mas a gente coloca Satanás no lugar de Cristo. Mas só que Satanás não dá perdão para a gente. Satanás não perdoa nossos pecados. Satanás não justifica a gente. Só Cristo. Só Cristo. E a gente joga a nossa culpa nele. A gente superestima ele, dá muito valor, muito poder para ele. Quando na verdade é você, meu irmão. É a sua atitude. Você é responsável. Então o perigo de superestimar Satanás, ao dar muito poder a ele, é tirar de nós a nossa responsabilidade. Eu estou todo enrolado no banco, estou no vermelho, estou devendo o banco, estou devendo o Serasa, estou devendo um monte de coisa. É Satanás, meu irmão. Satanás o que, irmão? É você que é sem vergonha. É você que está gastando demais. Aí bota a culpa em Satanás. Eu assisti uma série, uma parte que eu falava, não, esse negócio é do diabo, eu não vou assistir esse negócio não. Lúcifer. Então tudo que acontecia nessa série, as pessoas colocavam a culpa nele. Ele tem nada a ver com isso não. Não fui eu que fiz isso não. Entende? Não fui eu não fiz nada, foi você. Foi você que fez, não foi eu. Entende? Então a gente não pode tirar de nós a responsabilidade. A gente sabe que nós somos tentados. Mas somos tentados segundo a nossa própria concupiscência, nossos próprios desejos. Nós somos tentados. Então, são dois extremos que nós temos: subestimar Satanás, ele não existe, e dar a ele superpoderes, superestimá-lo. E aí, quando a gente faz isso, a gente tira de nós a responsabilidade. A gente precisa entender. Para falar de batalha espiritual, a gente precisa começar a compreender essas coisas. Quem somos? A gente também precisa entender. Eu sou responsável nisso. Eu sei que tem uma batalha. Eu sei qual é o propósito de Satanás, né? Mas eu preciso entender que eu sou responsável. E aí vem, né? Antes de falar contra quem nós vamos lutar, Paulo deixa claro aqui no texto que nós lemos de Efésios 6, de 10 a 13, contra quem não é a nossa luta. E aí eu te pergunto, contra quem não é a nossa luta? Carne e sangue. O que é isso? Contra as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Entende? Muitas pessoas estão sofrendo, sabe por quê? Porque não entendem contra quem elas estão lutando. A mulher vê o marido como inimigo, o marido vê a mulher como uma inimiga. Nós vemos as pessoas como inimigos. E a nossa luta não é contra as pessoas. Então a gente precisa entender isso. Agora, contra quem então é a nossa luta? A gente precisa ver. E eu vou já falar contra quem é a nossa luta, mas antes de falar contra quem é a nossa luta, o pastor, na época, o Fábio, ele escreveu no livro dele alguns aspectos
sobre batalha, o movimento de batalha espiritual, que eu queria compartilhar com vocês, né? Que isso vai ajudar muito a gente. A gente já sabe que a nossa luta não é contra as pessoas, a gente sabe disso. A nossa luta não é física, a gente sabe disso. A nossa luta é espiritual. A gente sabe também que o inimigo existe, Satanás existe. Nós não podemos subestimá-los, mas também não podemos superestimá-lo, colocar tudo na conta dele. Nós temos a nossa parcela, nós temos a nossa responsabilidade nisso. E aí, o Caio Fábio, ele escreve no seu livro sobre alguns aspectos, e ele chama de aspectos negativos de batalha espiritual, compreender batalha espiritual de modo negativo. E eu separei alguns que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro que eu separei é colocar ênfase. Batalha espiritual é colocar ênfase no macro, no grande, que tem roubado a percepção do micro. Eu vou explicar isso a vocês. Esse micro é a instância na qual as pessoas reais existem na espiritualidade. Quer ver um exemplo? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. As pessoas falam: Brasil é de Jesus, Brasil, esse país de corrupção, Brasil é de Jesus, Brasil é de Jesus. Falam, não é assim que é mesmo? Esse bairro é de Jesus, eu declaro, esse bairro é de Jesus, essa cidade eu declaro é de Jesus. Pô, é uma coisa legal, caramba, é de Jesus, né? Essas pessoas repreendem os demônios da nação. Está repreendido o demônio que está no Congresso, o demônio que está nesses lugares, o demônio do Brasil que oprime o Brasil, está repreendido. Quer dizer, partindo do grande, sabe? E se esquece da realidade espiritual das pessoas, de onde elas estão, aquilo que é real. Essas pessoas repreendem demônio de nação, corrupção da nação, mas elas negligenciam as pessoas que estão endemoniadas na rua dela, as pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás na rua dela. Elas negligenciam as pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás na sua própria casa, na sua vizinhança. Mas elas partem do micro. Está amarrado isso, está amarrado, está amarrado. O Brasil está amarrado, amarra tudo, sabe? Porque essa palavra está amarrado vem na perspectiva de batalha espiritual, surgiu nisso, nesse movimento. Então, o que acontece? Essas pessoas que valorizam muito as coisas grandes e esquecem das coisas simples, pequenas que estão no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso trabalho, negligencia isso, negligencia a ação de Satanás, os endemoniados na rua, pertinho da nossa casa, no nosso trabalho, não dão ouvidos para isso, não fecham os olhos para essas coisas. Outro exemplo que eu dou é que essas pessoas, elas oram, gostam de orar em grupo, quanto mais gente, melhor, né? Fazem shows nas ruas, mas fazem pouco individualmente. Individualmente elas fazem pouco, sabe? E a pergunta que deve ser feita é a seguinte: essas pessoas que ficam fazendo show, repreendendo demônios, fazendo um monte de coisa nas ruas, como essas pessoas são em casa? Como essas pessoas são quando estão sozinhas? Será que elas são tão entusiasmadas como elas são quando estão no meio da rua fazendo seus shows? Porque tá num show, ontem a gente foi na Expo, lá eu visitei lá a Expo lá no Recreio, né, lá naquele lugar lá, e aí vi muito show, artistas e tudo, repreendendo, orando, louvando. A gente fica arrepiado com o louvor, tem uma multidão, mas como é a vida de louvor dessas pessoas sozinhas? Como é que é a vida de quarto dessas pessoas? Entende? Na batalha espiritual eles dão muita ênfase às coisas macros e esquecem das
coisas simples, as coisas pequenas, o micro. Negligencia o endemoniado pertinho da sua casa, porque não tem percepção espiritual. Um outro aspecto desse movimento de batalha espiritual é que eles dão ênfase, é que a ênfase no invisível tem roubado em muito a visão do visível. O que isso quer dizer? Dá ênfase mais no invisível, tudo está no invisível, mas esquece das coisas que estão acontecendo, naquilo que você vê. Estão cegos para ver as coisas que estão acontecendo debaixo dos seus olhos. Um exemplo disso é pessoas que, diante de um movimento, batalham contra os exércitos nas regiões invisíveis, mas se esquecem, sabe, da prostituta. O que é a prostituta, irmão? Ela precisa ser liberta. Esquecem da prostituta, que é um ser visível, que carece da nossa ajuda. Se esquecem do drogado, mas está repreendendo demônio invisível, mas se esquece do drogado que está ali, está debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Se esquecem dos meninos menores de rua, se esquecem dos seres que nós vemos no nosso dia a dia, que jamais devem ser esquecidos. E essas pessoas nós nos deparamos com elas em qualquer lugar da nossa cidade, qualquer lugar do nosso país. Você pode viajar, sair do Rio de Janeiro e ir para qualquer outro lugar do Brasil, lá vai ter o que eu falei, acabei de citar para você. Mas as pessoas estão orando, dando ênfase demais ao invisível. A gente sabe que a nossa luta, ela é espiritual, mas o fato de ser espiritual não nos cega, não deve nos cegar para ver e ajudar aquilo que está diante de nós, que a gente sabe que é visível. Um outro aspecto de batalha espiritual é dar ênfase demais na luta do bem contra o mal. Caio Fábio, Agostinho, ele era assim, mas era uma posição maniqueísta, onde existe as trevas, o bem, uma luta entre o bem e o mal. Irmãos, essa luta, esse tipo de pensamento é um pouco equivocado. Sabe por quê? Porque desde a queda, Deus criou, é Deus que fez separação entre luz e trevas, não foi? Na criação não foi assim? Deus fez a separação entre luz e trevas, acabou. Mas houve a queda, e depois da queda, tudo virou um caos, tudo se misturou, tudo. Então, o bem e o mal, eles agora se cruzaram, impenetraram o bem e o mal, eles estão juntos, Como pode, para você entender isso, e que é real, você pode ver a pessoa mais boa que você conhece, ela pensa coisas más, porque por mais boa que ela seja, o mal está impenetrado. Da mesma sorte, uma pessoa má demais que você conhece, mais má que você já conheceu, ela pode ter também algo, um pensamento bom e realizar uma ação boa. Por quê? Porque o bem, depois da queda, antes da queda, era trevas e luz. Depois da queda, treva e luz, virou o caos, bagunçou tudo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu
no seu conflito, o que se operava na sua alma. Olha só o que o apóstolo escreveu lá em Romanos capítulo 7, versos 21 a 24. Porque não faço o bem que prefiro. Eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Olha só, você conseguiu entender agora? Ele não fazia o bem que ele preferia fazer, mas ele fazia o quê? O mal que ele não queria fazer. Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Antes da queda, luz e trevas. Depois da queda, luz e trevas. Entendeu? Mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O Paulo que está falando isso. Paulo que está falando isso. Romanos capítulo 7, do versículos 21 ao 24. Aí ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você consegue entender, irmão? Você consegue entender o exagero, a má compreensão que o mal está de um lado e o bem está do outro, daqui estão as trevas, aqui está a luz? Não está. Hoje está tudo misturado mesmo. O mal e o bem está em nós, a luz e as trevas estão em nós. O bem que eu quero praticar eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. A luta do apóstolo, e nós somos assim também. E é mais fácil admitir que dói menos, não é assim que a turma fala? Aceita que dói menos, aceita que você é assim, e peça socorro ao Senhor. Miserável homem que sou, eu sou assim. Não estou colocando a culpa, não estou superestimando Satanás, não. Por causa da queda, eu sou assim. Por causa da queda, eu sou um homem bom, né? Assim, Jesus me restaurou, me salvou, experimentei o teu amor, a tua graça, mas por causa da queda, também o mal está em mim. Eu sinto ódio, irmão, eu sinto raiva, tenho desejos pecaminosos. Nossa, o pastor é assim? Todos nós somos assim. Miserável homem que sou. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço, porque nele habitava tanto o bem quanto o mal, e assim que está com a gente também. A gente precisa compreender isso, para a gente parar de jogar tudo na conta de Satanás, para a gente ser mais responsável, a gente conhecer quem somos, para a gente poder viver melhor. Jesus também se posicionou contra esse tipo de pensamento de luz e trevas, separado. Por causa da queda virou caos, luz e trevas estão tudo misturado. Jesus se posicionou quando ele apontou a parábola do joio, do trigo e do joio. O que Jesus fez? Veio um homem, semeou o trigo, plantou o trigo, mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do povo. O que Jesus fez? Aquelas pessoas queriam fazer, vamos arrancar o trigo logo, vamos arrancar o joio. Jesus foi e orientou: não, deixa crescer junto, na colheita eterna, aí sim, porque se você arrancar agora o joio, você vai arrancar também o trigo. Jesus falou isso. Não tem, então, o bem e o mal vai estar em todos os lugares. O bem e o mal vai estar dentro da igreja, o bem e o mal vai estar dentro da nossa casa, o bem e o mal vai estar em todos os lugares, por causa da queda. Você consegue entender isso? Mas aí a gente pensa igual ao apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Mas vai chegar o dia que Deus vai dar o comando. Aí sim, quando Deus der o comando, Ele que vai separar a luz das trevas, não somos nós, é Deus. Só Deus, no fim de tudo, Ele vai discernir o que é trigo e o que é joio, porque se a gente arrancar o joio, a gente vai arrancar o trigo também.
Então, o nosso pensamento, nessa ideia de batalha espiritual, a gente precisa entender, irmãos, que existe uma luta, assim, essa luta do bem contra o mal, ela não é aqui, o mal está aqui e o bem está aqui, não, eles estão juntos, estão bem aqui dentro. Faz alguma coisa com um parente teu, faz alguma coisa com o seu marido, faz alguma coisa com o seu filho, tudo bem, é isso que vai acontecer, está tudo bem? Não, não é, o mal que há em você, vai aflorar, vai querer matar, desgraçada, desgraçado, é o que você vai falar, você vai fazer, não, eu te amo, hipocrisia, irmão, maltratou, esses camaradas aí que fazem um monte de bobagem, maltratou os filhos, você vai falar, não, está tudo bem, Jesus te ama, que nada, irmão, o mal que está em nós vai aflorar, mas é Deus, por causa da queda, nós passamos a ter isso, mas já é Deus quem vai fazer a separação de luz e trevas. Daí, então, nós temos algumas coisas que eu gostaria de tratar rapidamente com os irmãos. Dito isso, né? Tá bom por hoje, sobre o que os escritores disseram sobre batalha. A gente aprendeu muita coisa, né? Já aprendeu que eu falo, se eu vacilar é porque eu sou responsável, não tem que colocar nada na conta de Satanás, não. Sabemos que temos um inimigo, não podemos subestimá-lo, mas também não podemos superestimá-lo, botar tudo na conta dele. Eu sou responsável. Diante da batalha, ela é invisível, mas tem muitas coisas que estão acontecendo entre nós, debaixo dos nossos olhos, que a gente precisa operar, que a gente precisa ser agente de libertação, de cura para essas pessoas, entende? Senão a gente negligencia as mazelas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz. O Evangelho chegou, e onde o Evangelho chega, há libertação. Então, aí vem, com quem é a nossa luta? Com quem é a nossa luta, irmão? Vocês sabem? Será que vocês sabem? Vamos lá. Eu vou estar falando, durante esses domingos, hoje eu vou estar falando assim, estou falando sobre o inimigo com quem nós vamos lutar, é com ele, né? E semana que vem eu vou estar falando do equipamento que a gente vai usar na batalha. Depois eu vou estar falando sobre o poder que qual é a força que nós utilizamos na batalha. E por fim eu estarei falando sobre o encorajamento. Precisamos ser corajosos na batalha, né? O inimigo contra quem lutamos nessa batalha, irmão, a gente leu aqui, né? Em Efésios capítulo 6, do versos 10 ao 13, e a palavra é que nós não podemos lutar contra quem nós não conhecemos. E quais são as características desse inimigo? A gente vai ter que ver isso. Eu vou estar falando aqui, não vou discorrer muito não, mas eu vou citar alguns pontos, né? Quais são as características desse inimigo? O texto que nós lemos diz que o diabo, ele não é onipresente. Ele é onipresente? Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também não é onisciente, ele não sabe o que eu penso, ele não conhece o que eu penso, o meu pensamento. E ele também não é onipotente, então só Jesus, só Deus é onipotente, pode todas as coisas. Então a gente precisa entender isso, que o diabo, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é onisciente, não conhece todas as coisas, não sabe o que você pensa, e ele também não é todo-poderoso, ele não é onipotente. O texto que nós lemos diz que ele tem os seus agentes, e é aí que está, os seus agentes espalhados por toda parte, e esses seres caídos, eles estão a serviço de Satanás para guerrear contra o povo de Deus. Isso a gente precisa entender.
Ele está aí para guerrear contra o povo de Deus. E nós chamamos a atenção para algumas verdades. Estamos lutando contra Satanás. O reino é um reino das trevas. E eles são organizados. O texto que nós lemos mostra isso. O diabo, ele não é tolo a ponto de não se organizar. Entende? Ele é organizado. O diabo também, aqui nesse reino das trevas, tem hierarquia no poder. E Paulo fala aqui de principados. Tem os principados, tem a potestades, tem os príncipes deste mundo, tem o exército espiritual do mal, tem tudo aqui, ó, estratificação. Então existe uma cadeia de comando, existem líderes, existem cabeças e existem subalternos. Existe nesse reino de Satanás, existe os líderes e existe os liderados. Existe aquele que manda e existe aquele que obedece. Então, nesse reino das trevas tem isso. Também eles se articulam contra a igreja de Cristo. O diabo e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela. Vocês já ouviram isso? Jesus, diante de Jó, Deus lá, né, no livro de Jó fala: de onde vem Satanás? O que ele responde? Ele é desocupado, aí fica arrumando ideia pra gente, tá bom? Mas não vamos dar ênfase demais a ele não. Mas ele rodeia a terra, é isso, né? Ele rodeia a terra, passeia por ela, ele investiga nossas vidas, ele busca uma oportunidade para nos atacar. O que aconteceu com Jesus? Esperou uma oportunidade, e ele foi ali, tentou, atacou Jesus, né? Ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Esse inimigo, Satanás, e o diabo, seus anjos, ele tem um variado arsenal, e ele usa, o texto diz aqui, que ele usa ciladas, e para cada pessoa, ele usa uma estratégia diferente. Para cada pessoa, ele usa métodos diferentes, porque ele sabe onde, ele começa a te observar tanto que começa a conhecer a sua fraqueza, e ele vai usar uma estratégia para a sua vida, para te arrebentar. E agora eu quero então destacar algumas características dele, nesse texto. A temática é conhecendo o inimigo com quem lutamos. A primeira característica dele é que ele é invisível. A gente viu aqui, ele é invisível. O diabo e seus agentes são seres invisíveis, portanto eles são reais. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele é invisível, mas ele é real. Ele escuta cada palavra que você fala, ele vê cada atitude que você toma, e ele acompanha cada ato que você pratica escondido. Isso é sério, irmão. Ele é um inimigo espiritual, e você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Eu já percebi durante a minha história que chegou um momento que uma pessoa estava expulsando demônio, e Satanás ali, o diabo falou para aquela pessoa: eu conheço você, eu sei o que você fez, você está pensando que você é o quê? E envergonhou aquela pessoa. Ele vê, é sério, irmão. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. Segundo, ele é um inimigo maligno. O que é maligno? Que pratica o que é mal. E aqui no texto que nós lemos, né,
do 10 ao 13, né, fala sobre isso, né? A Bíblia chama ele de diabo, a Bíblia chama ele de Satanás, o nosso inimigo. O nosso inimigo é chamado de assassino, o nosso inimigo é chamado de ladrão, o nosso inimigo ele é chamado de mentiroso, o nosso inimigo é chamado de destruidor, de tentador, de maligno. O nosso inimigo é chamado de serpente, o nosso inimigo é chamado de dragão, o nosso inimigo lá em Apocalipse é chamado de Abdon ou Apolion. E a intenção dele é roubar, matar e destruir. E ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna, e ele quer levar com ele muitos homens e mulheres. Então nós já vimos que o nosso inimigo ele é invisível, nós já vimos que o nosso inimigo ele é maligno, e em terceiro lugar, ele é um inimigo astuto. O que é uma pessoa astuta? Que tem habilidade para fazer maldades. Ele, o nosso inimigo com quem nós lutamos, ele tem habilidades para fazer maldade, ele é astuto, ele engana as pessoas, ele usa ciladas, nós vimos aqui no texto, ele usa ciladas, ele usa armadilhas, ele age dissimuladamente como uma serpente, ele se disfarça, ele transfigura-se em anjo de luz, ele e seus ministros parecem ser ministros de justiça, conforme diz lá em 2 Coríntios 11, 13, ele usa a voz mansa, ele se faz de anjo de luz e acaba enganando muita gente, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levando a duvidar da palavra de Deus, da promessa de Deus. Não é bem assim. É isso que o diabo quer, irmão. Quando você crê na palavra de Deus, aí vem um outro usado e não sabe que está sendo usado e fala para você, não é bem assim. Para você duvidar da palavra, não é bem assim. Está escrito, então é assim. Mas vem outro e fala, não é bem assim. A intenção dele é você duvidar da palavra de Deus, duvidar das promessas de Deus, duvidar que Deus vai cuidar de você. Hoje, no estudo sobre dízimo, foi muito forte mesmo. Eu nunca estudei, nunca dei uma aula sobre dízimo, como aconteceu nessa manhã aqui na igreja, que mexeu com tantas pessoas, mas levou todas elas a se comprometerem, a serem fiéis, independente de qualquer coisa, e diante dos testemunhos que foram falados. Porque quando eu tenho medo, se eu entregar o dízimo, eu vai faltar, não, entrego ou não entrego, não, vai faltar, isso demonstra que você não confia no cuidado de Deus, que Deus vai cuidar de você. Foi falado também sobre o dízimo, pastor, o que acontece se eu der o dízimo para ajudar alguém? Está errado, irmão, o dízimo não é teu, o dízimo é do Senhor, você dá o que é teu. Mas eu estou ajudando alguém, irmão, não está errado, você dá o que é teu, o dízimo pertence ao Senhor. Porque para mim é muito fácil ser conveniente a você, ser legal com você. Não, Deus sabe todas as coisas, irmão. E aí, no lugar de eu te levar a ter uma experiência de fé, de cuidado com Deus, eu te ajudo a ser infiel, eu te ajudo a não depender de Deus, entende? E o inimigo age assim, nada a ver isso, sabe? Não, Deus vai cuidar, Deus não precisa de dinheiro, realmente não precisa, mas eu preciso viver na dependência dEle, a minha fé tem que ser fortalecida, e nesse momento que eu vejo, caramba, vai faltar, não, é uma oportunidade que Deus está me dando para exercitar meus músculos espirituais, para viver na dependência dEle, que Ele vai cuidar de tudo da minha vida. E aí o inimigo te leva, o quê? Me leva a duvidar da palavra de Deus, e aí, para eu ser conveniente, eu quero agradar as pessoas, eu quero ser agradável, meu irmão, eu não preciso ser sem educação, não preciso nada disso, sabe, ser grosso. Alguns irmãos já me conhecem aqui, sabe, às vezes, sabe, eu converso, sou meio rude com alguns,
né? Mas sabe que são coisas que precisa estar alinhada, precisa estar alinhada. Eu não quero ser conveniente com você para você fazer o que é errado. Entende? Eu não quero ser assim. Que você não precisa gostar de mim não, mas faz o que Jesus quer que você faça. Entende? Ah, pastor, pastor está grosso. Não, irmão. Amanhã, se Deus permitir, eu vou fazer 51 anos. Eu tenho pouco tempo, irmão. Então não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu quero que você tenha experiência verdadeira, genuína com esse Senhor, que é o Jeová Jirê, o que provê, o que cuida, mas para isso você tem que ter fé. Não duvida da promessa, não duvida da palavra, continue confiando. Meu tempo está acabando, o teu também, e a gente vai ficar nessa aí de ser conveniente e negligenciando a palavra de Deus. É isso que Satanás quer. As igrejas estão cheias de pessoas infiéis. Eu falei hoje que eu estive conversando com um pastor que a igreja dele tem 1.400 pessoas. Eu falei, cara, você dá para estar fazendo um estrago no bairro aqui, sobre a ação de Satanás aqui, você está levando o evangelho todo mundo, né? Aí ele, Emerson, eu vou ter que demitir uma pessoa. Que isso, cara? Sério, vou ter que demitir. E eu estou orando aqui para ter um jeito para demitir essa pessoa, que meu coração está apertado. Mas por quê, cara? 1.400 pessoas. Pô, está entrando uma grana bacana para poder fazer a obra, né? Dá para ganhar o bairro todo, fazer muita coisa. E ele veio falar de demissão. Ele falou, a igreja é grande, a igreja tem muita despesa. E ele falou, sabe o quê? Desses 1.400, Emerson, 500 e pouco são dizimistas. 1/3 aproximadamente. Tem quase 1.000 infiéis que podiam estar experimentando a graça da abundância de Deus, mas escolheram ser infiéis. Satanás semeou na mente deles que dízimo é coisa do passado, é do Antigo Testamento. Satanás semeou na mente dele que vai dar dízimo para o pastor ficar rico. Satanás semeou na mente deles essas coisas. Se você der, vai faltar para você. Satanás semeou na mente deles que você pode pegar o dízimo e ajudar alguém. O dízimo não é teu, você faz com o que é teu. É isso. Eu sou pastor, irmão, fui chamado para ensinar a verdade. E aí, ir contra essa situação de Satanás, porque é uma batalha. É uma batalha. Então, o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Ele vai fazer de tudo para levar você a duvidar da palavra de Deus, das promessas de Deus. E outra coisa que nós devemos vigiar muito. Além de duvidar da palavra de Deus, ele vai fazer de tudo para a gente, ainda mais pastores, irmãos. Pastores, pessoas, assim, o cara quer se exaltar, entendeu? Quer brilho, quer glória. Quem quer glória, quem quer exaltação, vai ser conveniente. Vai falar para o irmão, não, continua. Vê o irmão em pecado, não. Nada a ver, Jesus perdoa, porque ele não quer o confronto para ajustar a vida do irmão. Ele não quer chegar para o irmão e falar, meu irmão, cara, não faz isso não, se arrepende disso, cara, isso é pecado. Mas se ele falar isso, ele vai confrontar, e se confrontar, o irmão vai, embora, vai ficar -1 na casa. Aí o outro está em pecado, você vai chegar para ele, se der confrontá-lo, ele vai o quê? Vai embora também. E aí -2, e assim vai, -3, porque ninguém quer ser confrontado com o pecado, ninguém quer ser confrontado com as coisas erradas. Você consegue entender isso? E a gente pensa que batalha espiritual é botar o chifrudo, conhecendo o diabo, né? Bota o chifrudo, assim, é chifre, assim, eu boto. Entende? Vê aquela coisa, mas ele é astuto, ele tem habilidade para a maldade, para te desviar do propósito. E aí Paulo fala que precisamos tomar
toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. E que dia mau é esse? O dia mau, irmãos, é o dia das provas duríssimas que nós passamos. Os momentos mais críticos da nossa vida é o dia mau. Se nós não estivermos revestidos da armadura, nós não estaremos preparados para passar por esse momento crítico da vida, o dia mau. Quando o diabo e seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência, eles vêm com força. Eles não chegam devagar, não, eles vêm com força para nos assaltar, para nos destruir. O dia mau, meus irmãos, se refere àqueles dias críticos de tentação ou de constante assalto satânico que todos os filhos de Deus conhecem. Nesses dias nós somos subitamente assaltados, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal. Sabe, o tempo está assim, você está numa boa, de repente ele te assalta, pum! Chega o dia mau. O dia mau, meus irmãos, a gente precisa entender que ele nos ataca com fúria, e ele vai fazer de tudo, porque o propósito dele é destruir a nossa vida. É isso. E daí eu passo para o quarto lugar. Primeiro, ele é invisível. Segundo, ele é maligno. Terceiro, ele é astuto, conhecendo o nosso inimigo. Quarto, ele é persistente, ele não desiste. Ele não desiste. O versículo 13 diz: pois tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Ele não desiste, ele não desiste, ele é persistente. O texto diz: depois de haver tendo feito tudo, permaneceis firmes. Sabe por quê? Porque você vai vencer uma batalha, e ele vai voltar, esperar uma nova oportunidade de te pegar. Entende? Isso aconteceu com Jesus no deserto. Depois, uma outra oportunidade foi Jesus no Getsêmani. Outra oportunidade foi usando Pedro: para trás de mim, Satanás, arreda. Que nada, mestre, isso não vai acontecer contigo não. Ele é astuto, e ele espera sempre uma ocasião oportuna. Então, ele é persistente, ele não desiste. A função dele, o desejo dele é destruir. Em quinto lugar, ele é numeroso. Ele não vem sozinho não. Aqui diz o texto no verso 12 fala: principados, potestades, príncipes deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. Ele, o nosso inimigo, ele é numeroso. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo, e eles são numerosos, e por isso nós não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com as nossas próprias armas. E em último lugar, em sexto lugar, o nosso inimigo, ele é um oportunista. Depois que nós vencemos, o texto diz que nós precisamos continuar. Depois de nós vencermos uma tentação, uma batalha, nós precisamos continuar. Depois que nós vencermos uma tentação, uma batalha contra o inimigo com quem lutamos, nós devemos permanecer firmes. Firmes. É isso. Porque ele é um oportunista. Ele sempre vai procurar um jeito novo de nos atacar. E quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, o nosso inimigo, ele encontra a brecha. Ele entra, encontrando a brecha, ele entra e faz um estrago terrível.
Nós não podemos ter vitória nessa guerra se nós não usarmos todas as peças da armadura. Estou concluindo, e aí quando o pastor fala que está concluindo, isso significa o quê? Nada. Vamos lá. O nosso inimigo, ele é invisível. Mas o quê? O nosso inimigo, ele é invisível, ele é maligno. Terceiro, ele é astuto. Quarto, ele é persistente. Quinto, ele é numeroso. E sexto, ele é um oportunista. Depois de vencer a batalha, uma batalha contra ele, e para isso você precisa de todas as peças da armadura de Deus, que aí é o equipamento que eu vou estar falando na semana que vem. Ele não vai desistir. Ele vai esperar uma oportunidade para te pegar de voo. Se você der uma brecha, ele vai entrar e ele vai destruir. Porque para isso ele veio, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Amém? E daí eu quero concluir o seguinte. Concluindo. É sério, irmãos, agora, porque eu penso numa tragédia que aconteceu em Brumadinho. Tinha uma barragem que estava com uma trinca. E não deram muita importância para aquilo. A barragem veio abaixo. E uma cidade foi destruída. Bastou uma brecha para uma cidade ser destruída, porque não deram atenção, não fecharam a brecha. Nessa noite eu apresentei a você o nosso inimigo, quem é esse inimigo, características dele. Apresentei a você quem você é no processo, você é responsável. Não pode eximir sua responsabilidade. E apresentei a você que você não deve subestimá-lo, mas também não deve superestimá-lo. Que você possa a cada dia, meu irmão e minha irmã, porque todos os dias você enfrenta uma batalha. Talvez hoje, estando aqui, talvez você esteja enfrentando uma batalha. Mas nesta noite eu gostaria que você orasse e pedisse a graça de Deus. Senhor, me dê graça. Eu sei que o meu inimigo não são as pessoas. Se você tem alguma coisa contra alguém, peça a Deus: Senhor, cura isso em mim, porque essa pessoa não é minha inimiga. Não é minha inimiga. Minha luta não é contra as pessoas. Meu inimigo é invisível, mas ele é real, ele existe. Ele é astuto, ele é perseverante, ele não desiste, ele é um oportunista, ele é maligno, e ele veio para matar, roubar e destruir. Senhor, me dê graça, me fortaleça para vencê-lo. Me ajuda nesta noite, Senhor, que eu possa depender de Ti, que eu possa usar a Tua palavra. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me das tentações, Senhor. Faça a sua oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que temos um inimigo. Que nos mostra que as características dele, como ele age, quem ele é. Muito obrigado por nos fazer compreender isso nesta noite.
Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de gravar isso e futuramente ver isso novamente, fazer estudos, mas depender do Senhor em cada dia da nossa vida. Nos dê graça, Senhor, nos fortaleça. O Senhor é quem guerreia por nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre esta igreja, seja sobre o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém. Você tem uma semana de vitória diante das lutas que você certamente travará. Deus é contigo.